Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos a um dos melhores canais de Umbanda aqui do YouTube. É muito importante que você dê seu like e faça seus comentários, porque fazendo seus comentários e pedidos de vídeos, nós vamos agendando esses assuntos. E esse assunto de hoje que nós vamos falar foi por sugestão de um seguidor, que é falar sobre a saúde financeira dos terreiros. Como é que você toca, que é o termo que a gente usa popularmente dentro da Umbanda, como é que você toca um terreiro para frente? Como é que você lida com os poucos recursos que temos? Como é que a gente consegue ampliar ou melhorar o que temos já pela frente? Ora, isso é um assunto que nós recolhemos não apenas da nossa experiência de quase 30 anos tocando um terreiro numa região bem difícil, mas também nós recolhemos de outros sacerdotes, amigos que nos deram muitos conselhos preciosos durante a nossa caminhada e que nos ajudaram a compor o nosso pensamento de hoje sobre esse assunto. Nós vamos começar o nosso assunto de hoje lembrando um programa na televisão. Não ganho, não, isso aqui não é merchan, não ganho nada com isso, mas eu preciso citar esse programa. Todo mundo já viu o programa Pesadelo na Cozinha? Vocês já viram na televisão? Com o nosso querido chefe de cozinha, Eric Jacan. Eric Jacan é um personagem, vamos dizer assim, na televisão extremamente popular, todo mundo conhece, todo mundo adora ele. Mas o programa se propunha ao seguinte: Eric Jacan ia visitar restaurantes que tinham problemas. Eles mesmos pediam a visita de um chefe de cozinha que lhe desse conselhos sobre como lidar com a falta de recursos, enfim, com os problemas naturais de um grande restaurante. E lá ia Eric Jacan, ou vai Eric Jacan, para observar. Naturalmente, muitas vezes, ele entrou em conflito com esses, vamos dizer assim, donos de restaurante que tinham ideias, às vezes, bastante estapafúrdias ali. Uma das primeiras coisas que o Eric Jacan sempre fazia era uma pergunta muito simples e que eu sempre prestei muita atenção no que ele falava. Ele fazia a seguinte questão: o que você tem e o que você gasta? Você sabe quanto você gasta no seu restaurante? Quanto você compra de produtos para colocar aqui? Ou mesmo você tem um controle, um programa de despesas que ele vai ter logo adiante? Gente, eu notava que 80, 90% dos donos de restaurante que eram entrevistados ali, que eram visitados por Eric Jacan, não tinham a menor ideia do que eles tinham, de quanto eles lucravam e de quanto eles poderiam gastar. E este é o maior problema da maior parte das ruínas financeiras que nós temos no mundo. E isso não somente de negócios, de restaurantes, mas de terreiros também, de famílias também, que não têm a menor ideia do que têm e do quanto gastam. Simplesmente o dinheiro cai na conta, o dinheiro do seu salário cai na conta e passa a gastar. Não junta nada, não poupa nada, não consegue investir em nada e não sabe, se você perguntar, como é que você gastou? Ah, eu gastei todo o meu dinheiro na primeira semana. Gente, nós temos 4 semanas para passar o mês. Como é que você gasta todos os seus recursos em uma semana? E às vezes falta para essas pessoas um controle financeiro. E uma das coisas que a gente sempre recomenda para aqueles que realmente não têm a menor ideia de onde partir quando começa o negócio, é fazer aqueles cursos gratuitos que existe do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que ensina justamente como você lida com os recursos, o que você tem, como é que você gasta e como é que você sobrevive. Se vocês acham, agora vamos falar em terreiro,
dentro já do que eu expliquei para vocês. Se vocês acham que um terreiro começa grande, isso não existe. Todo terreiro começa uma célula, aquela célula pequena. Todos nós começamos, isso a grande maioria, pelo menos, se sabe, começa às vezes com aquela pecinha no fundo da casa, ou até uma peça da própria casa, a cozinha, uma sala, onde for, onde você começa ali a trabalhar. Você começa a dar passes, você começa começa a aparecer médiums, você começa a formar aquele pequeno grupo. Esse é o chute inicial de um terreiro. Mas ninguém pode se acomodar é a palavra certa, naquela primeira célula e passa o resto da vida só fazendo ali. Você tem que ter uma certa ambição de pensar em crescer, de aumentar, de dar conforto para aquelas pessoas que ali sentam naqueles bancos. Você tem que pensar no conforto dos próprios médios, das consultas, porque às vezes dentro de uma sala não tem muita privacidade. E às vezes você precisa colocar até os bancos da assistência do lado de fora e de outros lugares para que não escute a consulta, para que tem que ser privada entre médium e entre o consulente. Então, tudo isso você começa, como dirigente, a pensar. Você tem que começar a planejar. E todo mundo já quer assim, eu tenho, isso já é um milagre, eu tenho um terreno. Que maravilha! Muita gente já tem ali aquele terreno. Mas aí diz assim, tenho que levantar um terreiro. E ele já imagina o terreiro pronto. Aquele terreiro de 30, 40 anos de muito trabalho, muito sofrimento, ele já imagina pronto. E se não for assim, ele não quer trabalhar. Porque o orgulho, talvez, seja maior que o juízo, como a gente diz. Muitas pessoas pensam assim, têm vergonha de trabalhar, de começar a trabalhar numa pequena peça. Mas todo mundo começa assim, em determinado momento. Mas tem que pensar em ampliar, como eu falei, pensar em ampliar. Aí você diz assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu mal tenho para mim. Todo mundo tem um dinheiro. Todo mundo consegue tirar, nem que seja uma mixaria por mês, e ter aquele porquinho, aquela poupança ali, para comprar o primeiro milheiro de tijolos, e colocar no fundo do pátio. Mas você quer começar grande, poderoso. Você não quer juntar aquele dinheiro para comprar o primeiro milheiro. E aquele primeiro milheiro, às vezes, é muito difícil. Você tem que pedir para as pessoas e aprenda a pedir. Baixe o orgulho. Você é um dirigente espiritual. Você está trabalhando num serviço comunitário. Você não está pedindo aquele milheiro para a sua casa, para os seus gastos pessoais. Aquele milheiro de tijolos é para uma obra ali adiante, comunitária, para ajudar as pessoas. Então você tem que aprender, uma das primeiras coisas que o dirigente tem que aprender é ser humilde, bater de porta em porta. Nós viramos verdadeiros pedichões, faz parte. Ninguém é rico, ninguém é todo poderoso para ter todos os recursos à mão. Então a gente pede ali, às vezes alguém tem uma janela velha no fundo do pátio, mas que serve para o nosso terreiro. A gente tem que chegar e dizer, você tem aquela janela enferrujando no fundo do pátio. Você não pode nos doar para nós fazermos a nossa pecinha? Alguém vai doar. Assim a gente começa pedindo para a comunidade, para as pessoas, para vizinhos, para amigos, para parentes, para colegas. Você começa a pedir. Olha, nós queremos, o nosso planejamento é construir uma pecinha. E você começa. Quando vê, depois de um tempo, por incrível que possa parecer, você já tem ali o seu milheiro de tijolos, você já tem as suas pedras do alicerce, você já tem o seu telhado, você já... Aí você diz assim, mas eu não tenho condições de fazer sozinho. É só eu não tenho força física, eu estou mais velho, tenho problemas de saúde, tanto faz. Faça mutirões, chame os médios, chame a comunidade. Olha, eu tenho aquele sonho, você já está atendendo as pessoas já veem o seu esforço pessoal, já veem o seu trabalho, tem fé nas suas entidades. Aí você já chega e diz para as pessoas, me ajudem a fazer um mutirão nos finais de semana. Se você nos ajudar um pouquinho, a gente vai conseguir levantar essa peça.
Você faz ação entre amigos. É muito bom. Muitas coisas nós começamos aqui no nosso próprio terreiro, e eu vi em outros terreiros amigos também, ação entre amigos. Às vezes tinha uma bicicleta, uma coisa que até usava pouco, mas estava nova. Ali ele rapidamente fazia uma ação entre amigos, juntava aquele dinheiro para fazer adiante. É difícil? É muito esforço? É. Mas você não sai do chão de outra maneira. Muitos falam assim, fazer um galeto, fazer enfim, comidas, né? E vender aqueles pacotes. Nós já fizemos muitas vezes e já vimos fazer muitas vezes. O retorno é mínimo, porque são produtos caros, às vezes tem uma perda muito grande ali e não compensa. Não compensa. Mas essas ações entre amigos é ótimo para você começar. Porque ali o dinheiro entra limpo. Pouquinho, é de pouquinho que a gente faz. Trabalho de umbanda é formiguinha. Não pense que você já entra como gavião voando alto. Todo mundo começa com formiguinha e você começa a construir. Aí você vai de pedacinho em pedacinho, de portinha em portinha, de janelinha em janelinha. Quando você vê, logo adiante, você tem um grande terreiro, bonito, bem construído e que você ainda deixa para as próximas gerações ali usufruir daquele espaço. Aí virá também as festividades do terreiro, as festinhas, as festas de Cosme e Damião, as festas de Exu, quando você tem Exu dentro de casa, você também trabalha com o povo de Exu, a essas festividades. Todo e qualquer recurso que vier financeiramente, monetariamente cedido por alguém, leve para a caixinha, junte aqueles recursos para justamente mais adiante você ter que pagar. Mas com o tempo, à medida que você trabalha, que você já tem um grupo de médiums, começa a surgir a necessidade da mensalidade. Ninguém gosta de pagar mensalidades. Todo mundo fica contrariado em pagar mensalidades para um terreiro. Só que tem uma coisa: o trabalho é comunitário, como eu disse. O dirigente não está pegando os recursos para ele. Ele está utilizando aqueles recursos para pagar ali na frente. É água que nós temos que pagar. Não temos mais água de poço no fundo do pátio. É luz para pagar. Ninguém mais trabalha com candeeiro, com toco de vela dentro de casa. São impostos. Sim, chega no final do ano, bate o imposto na casa. Aí você diz assim: mas os terreiros, os centros religiosos são isentos. Felizes daqueles que conseguem isenção, porque é muito difícil nos órgãos públicos, de fato, e isso eu peço para os políticos que nos assistem, que nos ouvem, facilitarem o acesso dos terreiros para conseguir justamente essa isenção de impostos. Chega contador, contabilidade, quando você já tem o terreiro registrado. Isso é uma das coisas que você vai ter que fazer. Você vai ter que reunir amigos, contadores, advogados, seja quem for, para te ajudar mais adiante, uns anos lá na frente, a registrar seu terreiro. Então você começa a fazer tudo isso. Outra coisa também, termina o ano, manutenção do terreiro. Por incrível que pareça, as coisas no mundo material, elas vão se estragando, se diluindo, se desmanchando. É a parede que está precisando de tinta, é a telha que quebrou, é a lâmpada, aquela que está ali queimada. Você precisa ter um mínimo para você colocar nas paredes. Se você não tem, campanha para lata de tinta no final do ano. Já começa na metade do ano a pedir. Bote no quadro negro, bote junto à assistência. Quem pode? Sempre tem alguém que tem uma lata de tinta no fundo do pátio, um resto de tinta, às vezes na medida certa, para pintar aquele terreiro seu. Faça campanhas, peça com humildade e, principalmente, mostre um trabalho para a comunidade. Mostre que você está usando os recursos que você recebe para aquela obra ali, que é comunitária, que é de todos. A sua vida pessoal você vai cuidar, mas aquela obra ali, comunitária, feita para todos, tem que ser sustentada por todos e não pelo dirigente. Tem muitos dirigentes que ganham pouco.
ganham pouco o seu salário. Mal dá para se manter a ele e a sua família. Ainda tirar o seu próprio dinheiro para manter uma obra comunitária é injusto. É claro que as primeiras obras, sempre, o chute inicial é do próprio dirigente. Por quê? Porque ele já cede uma peça, ele já cede a sua própria sala. Às vezes, ele pega um 13º salário, às vezes ele pega uma rescisão de trabalho para começar a dar o chute inicial para aquela obra ali. Tudo bem, mas tem um ponto que ele tem que largar, porque ele não vai conseguir manter. Aí ele começa justamente a pedir, a manter mensalidades, a pedir para a comunidade. Ele tem que aprender a dividir as tarefas. E muitas vezes o dirigente espiritual, ele não sabe pedir. Talvez ele tenha muito orgulho no coração. Porque na nossa cultura, nós somos ensinados, infelizmente, a não pedir nada para ninguém. Já chega a gente pequenininho ali com pai e mãe dizendo pra gente, olha, tu chega na casa do tio e tu não pede nada, fica quietinho, sentadinho e te comporta. Então a gente aprende desde pequeno a não pedir, que é muito feio pedir para as pessoas. E às vezes isso carrega esse peso para toda a vida. Só que quando você chega lá adiante, tem um trabalho comunitário a fazer como um terreiro, isso fica inviável, porque ninguém consegue carregar sozinho. Então ele tem que abandonar todos os orgulhos, todos os ensinamentos que aprendeu, aqueles ensinamentos, e aprender a dividir tarefas. Limpeza de terreiro, manutenção, vamos fazer mutirão, mede os fins de semana. Eu já estou mais velha, não tenho mais condições, vamos todo mundo vir para cá, nós vamos fazer um lanche para todo mundo e todo mundo pinta as paredes junto, cada um pinta um pedacinho. Se cada um pintar um pedacinho, olha, até menos do meio-dia está tudo pintado. E quando chega está tudo bonito, tudo pintado, tudo bem feito. Porque dividiu tarefas, dividiu o trabalho, entende que é algo comunitário. Aí você diz, mas isso é muito difícil fazer. Nada é fácil nesse mundo. Nascer é difícil, viver é difícil, trabalhar é difícil. E manter um terreiro talvez seja mais difícil ainda. Mas não é impossível para aquele que tem fé, para aquele que quer, para aquele que tem vontade de fazer. Agora você precisa remangar as mangas, parar de reclamar, de dizer que não consegue, que não pode e começar. Porque enquanto você estiver mimizento num canto, dizendo que não consegue, não pode e que sonha com coisas grandes, você só fica no sonho. Porque na prática mesmo, a prática desse mundo é feita de gente que carrega a pedra nas costas, que abre valeta no chão e que faz acontecer. O mundo é assim. Então, prepare-se para enfrentar o mundo que lhe espera e uma obra maravilhosa, porque é muito estimulante e muito feliz a gente ter um terreiro a construir nesse mundo. E principalmente pensar que vamos deixar uma estrutura física montada, pronta para as futuras gerações, para que os próximos não tenham que enfrentar o nosso sacrifício pessoal, que foi tão grande. Bom, nesse momento nós entramos aqui para o nosso magnífico, espetacular, maravilhoso Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou? Semana que vem nós estamos aguardando você aqui neste canal para mais um assunto interessante, envolvente e diferente para todo mundo levar a Umbanda, a bandeira da Umbanda em seu coração. Então, até lá!